Acabei de ler os laudos e eu estou chocado. Vocês não vão acreditar. O cara nem foi no zoológico. Ele deu o primeiro laudo sem ter ido no zoológico. Pior do que isso, ele já foi estagiário do zoológico e teve inimizade. Tipo assim, meio que um reprovado. E aí, depois ele foi chamado para ser o perito para dar o laudo. Olha, as coisas são muito estranhas. E eu posso te afirmar com toda certeza, pela leitura dos laudos, a justiça é parcial. Ela tem um lado. Não utilizou o laudo dos técnicos de verdade. Cara, eu vou te explicar toda essa história, mas eu confesso, eu tô tremendo, porque eu não imaginava que eu ia mexer num vespeiro desse, cara. O laudo do elefante Sandro é completamente enviesado. Repara aqui, meu irmão. Cara, isso, eu não tô acreditando. Eu vou disponibilizar esses laudos. Eles vão estar todos no link da minha bio do Insta. Aproveita, vai lá e segue lá. Mas vão estar todos lá. É só tu ir lá no Linktree que você vai chegar nos laudos. Estão todos. Todos os 5 laudos estarão lá. Esse aqui é o primeiro laudo. O primeiro laudo, o camaradinha não foi no zoológico. Ele emitiu um laudo do Neida, sem ter ido no zoo visitar o elefante Sandro. E tem alguns detalhes. Ele confundiu ainda alguns dados da elefanta que faleceu com o Sandro. Aí, o que acontece? Se não bastasse isso, se não bastasse só desse fato dele ter feito um laudo sem ter ido lá, o juiz chamou ele para fazer um outro laudo. Tu entendeu a parada do tipo... Cara, seu laudo tá muito ruim. Vai lá e refaz isso aí. Só que tem um detalhe. O cara foi estagiário do zoológico, não teve boa situação lá. Ele tirou a nota C, foi a nota mais baixa. Não é bem um reprovado, né? Diga-se de passagem, mas é como se fosse a faculdade que decide. Mas ele tirou a nota C por não conviver bem. Isso segundo, tá? Eu sou jornalista, então eu posso falar. Isso segundo a galera lá, que entrei em contato, tá? Com o pessoal que viu ele lá estagiando, o pessoal não gostou dele. E aí, cara, esse cara teve toda a oportunidade de se vingar. Eu não estou dizendo aqui que ele se vingou ou não, etc., mas que oportunidade ele teve, inclusive com isso aqui. Você primeiro emite um laudo que não tem, você não foi no zoo, você confunde as coisas, depois você vai ser chamado no Ministério Público, o Ministério Público diz, olha, tá muito ruim esse laudo, refaz. Aí você descobre que o cara foi estagiário, o cara vai lá, refaz o laudo e reforça exatamente aquilo que ele falou no começo, no primeiro laudo. Ele não escutou a galera, a veterinária que estava lá perguntou, pô, mas vem cá, como é que vai ser o elefante aí no must, né? Que os elefantes machos, dependendo do período, eles entram no must, ou seja, tem uma agressividade, e aí ele não sabia o que era must. Não sabia que o elefante macho tinha esse comportamento mais agressivo. Dá pra você acreditar? Tá, eu vou contar toda a fofoca pra você do que eu vi aqui, velho. Porque eu tô horrorizado. Inclusive, eu vou mostrar pra vocês o laudo das elefantas que morreram lá no tal santuário. Que não é santuário, é mantenedouro, porque santuário não existe no Brasil. Cara, eu tô nervosíssimo. Mas olha só. Olhando os dois laudos dele aqui, o laudo 1 e o laudo 2, vocês vão reparar que tem duas coisas que me chamaram muita atenção. Cadê os artigos científicos? Cadê os artigos científicos? Ele quase não cita artigo científico aqui. Detalhe, ele é médico veterinário. Veja, na biologia, eu posso dar um laudo. O INEA, de vez em quando, me procura para que eu ateste alguma coisa com soltura. Por quê? Porque apesar deles terem biólogos, eles não têm zoólogo. O que é um zoólogo? Zoólogo é um biólogo que depois fez uma pós-graduação em zoologia e aí logo ele adquiriu não só a RT, mas a TRT. Ou seja, o termo de responsabilidade técnica. Então, veja, eu sou biólogo com especialização. Eu sou zoólogo. Inclusive, eu vejo a galera falando na internet aí coisas que não fazem sentido e não tem a capacidade técnica para estar falando. E aqui é a mesma coisa. O cara é só médico veterinário. Ele não tem a pós-graduação, ele não tem a formação adequada dentro dessa área para estar fazendo laudo. Mas assim mesmo, o Ministério Público aceitou essa parada. Olha que coisa louca. Tá, não bastasse aí. Você olha os dois laudos, isso aqui vai ficar disponível lá, e você confere os dois laudos. E você vai ver que... Cadê a metodologia do cara? Na boa, isso aqui eu não aceito nem para TCC, cara. Ainda mais para dar um laudo. Eu fiz um laudo na instalação do porto, em Macaé. Eu demorei mais de 3 meses para fazer. Não dormia. Fiz um calhamaço desse tamanho.
recheado de referências científicas bibliográficas. Imagina, para a estrutura do elefante, é um laudo totalmente inconsistente na minha concepção. Mas não para aí não, vou pegar algumas coisas que tem dentro desse laudo que me deixaram assim, chocado, velho. Vocês vão poder conferir lá. Além da ausência de metodologia, ele fez o primeiro sem vistoria, confundiu os dados dos elefantes e ele disse que os especialistas, né, que vale ali no laudo, segundo o que eu entendi, o que vale é o especialista do santuário, que não é santuário, é mantenedor, não tem categoria santuário. Mas os especialistas do santuário só estão no santuário há 10 anos. E não tem título, não apresentaram título, nada. Os especialistas do zoo, que são 4 veterinários, 5 biólogos, tudo com mestrado e doutorado, todos, já são especialistas em elefante há 40 anos. E eles possuem os seus TRTs, os seus termos de responsabilidade técnica. Cadê a galera do Santuário dos Elefantes com os seus TRTs? Cadê a especialização deles? Não tem. Mas assim mesmo, o camaradinho aqui, o veterinário, conclui que o que vale é o laudo, que o que vale é a fala da galera do Santuário dos Elefantes. Ou seja, o nome santuário de elefante, seduziu ele. E ele nem foi conferir. Gente, cara, na boa, eu tô nervoso aqui. As coisas que eu anotei me deixaram assim perplexo. No transporte, ele disse seria inconclusivo se seria ruim para o elefante ou não. Mas que poderia acontecer. Então, assim, ele mesmo está afirmando, olha, pode ter problema para o animal. Veja, eu quero que vocês entendam que é maus tratos para o Sandro. O Sandro está lá há 40 anos. O Sandro é bem tratado, bem cuidado. Eu conheço os veterinários e os biólogos do zoológico. Eles tratam bem o Sandro. Falar que o Sandro é maltratado é mentira. Ele não é verdade. E não se conhece nada do que acontece nesse santuário. O santuário só tem um nome pomposo, todo mundo comprou essa ideia e acha que lá é maravilha. E aí, cara, eu vou mostrar para vocês aqui o laudo das elefantas, né, que morreram lá. Então aqui, ó, eu consegui, meu irmão, isso aqui é ouro, tá? Para conseguir isso aqui, ó, então a gente tem a Ramba, a elefanta, uma elefanta que apresentava já problema renal. Essa elefanta, pelo que eu entendi no laudo, foi levada para esse santuário, apresentava um cheiro de amônia, né, que o pessoal falou, e nada foi feito. Depois ela morreu com insuficiência renal. E aí, cara, aí que tá a parada. Teve um caso aqui em que eles demoraram quase 3 dias para fazer necrópsia. E tem mais. Não parou por aí, não. O outro laudo da outra elefanta que morreu lá tá aqui, ó, com um objeto, provavelmente de uma palmeira, perfurante no intestino. Se liga no laudo aqui, ó, na parte do intestino grosso. Próximo à válvula secolônica, havia área focalmente extensa, vermelha, enegrecida, na serose intestinal com extensos coágulos sanguíneos organizados, associado ao espaçamento moderado da parede edema tecidual, na figura 3. A serose local apresentava-se finamente irregular, aparentemente com pequenas fissuras. A abertura da luz neste local havia corpo estranho perfurante íntegro, na figura 4, que se assemelha a cúlios vegetais, formato similar ao encontrado na palmeira tucum. Livre na cavidade abdominal havia um nódulo, branqueamento firme, que o corte continha conteúdo amarelo friável e firme. Ou seja, o animal não está acostumado com cerrado. Possivelmente comeu ali um fruto, né? Comeu da palmeira tucum e perfurou o intestino. Isso aqui lá no santuário. O animal estava aí, ó, eles demoraram a achar o bicho. Olha que loucura, velho. Esse laudo. Tá, beleza. Aí, não bastasse isso, você ainda tem o contralaudo, feito aqui, basicamente, por 4 veterinários, 5 biólogos do município, também vai estar lá. Aqui, ó, excelentíssimo senhor juiz de direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Sorocaba. A primeira coisa que eles contestam é a parcialidade do camaradinha lá. Contestam o fato dele não ter ido ao zoo e contesta todos os laudos, incluindo ausência de metodologia, incluindo transporte e mais um monte de outras coisas, além de enormes explicações. E isso também inclui aqui a especialidade do pessoal do santuário. E nada. Simplesmente o Ministério Público pegou esse contralaudo aqui, que vocês vão estar aí disponível,
E ficou por isso mesmo. Não pegou. Isso não é parcialidade, velho? Prefeito, essa você tem que ver. Galera, vocês têm que marcar essa galera aqui. Você tem que marcar o prefeito nesse vídeo. Tem que marcar todo mundo. Porque o prefeito precisa contestar isso. O juiz, o Ministério Público, ele tem que acatar aos técnicos. Veja, você tem 4 veterinários, 5 biólogos assinando isso aqui. E detalhe, eu vou assinar isso aqui também. Eu vou assinar, porque eu estou estudando isso. O próximo eu também estaria assinando. E a gente vai lutar para que o Sandro fique no local. Eu quero lembrar que é maus tratos. Pegaram um elefante que tem 54 anos, o que equivale a quase 100 anos na idade humana. Tirá-lo do local onde ele está acostumado com os tratadores, onde ele está acostumado com o público, onde ele tem um recinto dele, onde ele tem tudo dele ali, para colocar num caminhão que ninguém sabe o que vai fazer, para um local que não tem a estrutura adequada, que tem o zoológico de Sorocaba, é maus tratos. O pessoal fica nessa viagem de Santuário. Não, é o mundo de Gumball, Tinky. Esquece isso, é mantenedouro. Eles apenas criaram um nome fictício, um nome fantasia, para que todo mundo ache que isso aí é lindo e maravilhoso. E não é. Ó, vocês começaram a atacar zoológico por conta disso aqui, por conta da Luísa Mel. Foi ela quem começou essa história de zoológico, né, malvado e santuário bonzinho, mas isso tem um porquê. Isso tem um porquê. A Luísa Mel mesmo, quando começou os ataques aos zoológicos, queria montar o santuário dela. Tá aqui, ó, o vídeo. Ó. Vai ter um jantar, primeiro jantar beneficente para o Instituto Luísa Mel, e nós vamos anunciar para o público o nosso santuário. É um desafio gigante que eu tô assumindo. Esse é o meu grande objetivo de vida. São 17 anos de ativismo, de muita luta, de muitos desafios. A gente, além dos cães, gatos, cavalos que a gente já resgata, a gente agora vai ter um santuário para resgatar animais silvestres, exóticos, animais que sofrem em zoológicos, em circo. Confesso que nem eu mesma imagino. Animais que sofrem em zoológicos e circos. Ou seja, é daqui que começou esse ataque aos zoológicos. Zoológicos são imprescindíveis para você fazer a reintrodução de animais na natureza. Eu vou ter meu próprio santuário, ter essa grandiosidade no meu trabalho, mas agora eu vou ter. O santuário fica no interior de São Paulo. Ele é tão grande que ele pega 2 municípios. É muito grande. O biólogo foi a primeira coisa que a gente contratou antes de ter o terreno. A gente já... Biólogo foi a primeira coisa que contratou. Para que contratou o biólogo? Fui atrás de um biólogo que eu já conhecia há muito tempo. A função de um biólogo dentro de um santuário, como dentro de qualquer outro cativeiro, é fazer o manejo desses animais, né? Então a gente tem que entender um pouco da espécie que a gente está trabalhando, fazer recintos que simulem características naturais. Então se a gente tá... Fazer recinto. Ou seja, é um zoológico particular. Mas aí é fácil. Recebe Pix. Detalhe, fazer recinto dentro da Mata Atlântica, aonde você tem interferência de animais peçonhentos. Você tem mosquitos, zoonoses, você pode passar doenças dos animais silvestres para os exóticos e vice-versa. Falando de um primata, a gente tem que ser um recinto alto, com árvores, com poleiros altos, aves, exatamente a mesma coisa, mesmo que não seja vida livre, mas a gente tem que simular e fazer essa compensação para esses animais. A única coisa que a gente pode derrubar é o eucalipto. O eucalipto é uma árvore que não é que não serve pra nada, mas é uma árvore que não é. Não tem uma função, aqui é exótica, nenhuma. Então vai ser as áreas dos recintos, né? E dá pra fazer recinto aqui? Dá. Aqui lá em cima é tudo eucalipto recinto e aí Mata Atlântica. sobe o morro e desce. Ainda Aí você é contra o recinto do zoológico, que é um recinto no santuário, dentro da Mata Atlântica, cheio de bichos peçonhentos, cheio de... eucalipto descendo. Então essa é a maior área que a gente tem para concentrar a maior parte dos recintos. E a área que vai ser o santuário é uma área que vai utilizar pouca parte dessa fazenda, né? Então a maior parte da floresta aqui vai continuar se regenerando naturalmente. Eu acho que eu não imagino ainda qual recinto vai ter, porque a gente não sabe ainda quais os animais que a gente vai resgatar. Mas a gente já tem mais ou menos uma ideia de como a gente quer que tudo isso aconteça. Inclusive, a gente quer monitorar os animais de vida livre, pra gente também prestar esse serviço de meio ambiente, que também é um dos objetivos do Instituto. Precisa fazer um levantamento de fauna, que a gente pretende fazer isso, mas por relatos de moradores, de pessoas que trabalharam aqui, já foi relatado onça. Então, tem onça, a gente sabe que tem animais que ela preda. Então, provavelmente tem muitos mamíferos aqui. Deve ter coati, deve ter bastante primata. Aves, exatamente. Certeza, inclusive, você corre o risco de passar raiva, por exemplo, através de morcego para os animais exóticos que vocês vão botar aí. Essas espécies, como eu tinha falado de répteis também. Então, assim, a gente tem um fragmento aqui não mexido há muito tempo de mata nativa. A gente tá cogitando urso, algumas onças. Acho que todos os animais são uma possibilidade. A gente vai ver mesmo qual que é a nossa possibilidade e somar com o animal que tá precisando, porque animal precisando tem vários. Você tá visitando alguns zoos também, né? Exatamente. O que você achou até agora que a gente pode começar a trabalhar? Tem alguns zoológicos em condições bem precárias ainda. Tem 2 ursos no Nordeste que faz um tempão que eu quero tirar, que me é totalmente inadequado. Você foi lá? De areia, bem ruim. Sim. A galera tirou esse urso e o urso morreu. Mas como de areia? Urso na areia? Qual que seria o ideal? O ideal de terra, com grama. Tem uma lontra que eu fui no zoológico ter... Essa aqui é a melhor parte, cara. É a cereja do bolo. A irara que eles confundem com lontra. E detalhe, ela tá aqui do lado do biólogo, tá? É o Frank. O biólogo dela confunde uma irara com uma lontra. Uma lontra que eu fui no zoológico terrível e ela ficou me chamando, me pedindo. Olha isso, gente. Ó. Vou falar com uma leiga, mas esse animal que eu saiba é um animal que nada. Fica bastante na água, é isso? Não, é uma irara. Ela é terrestre e semi-arborícola. É um animal que frequenta leitos aquosos, se alimenta de peixes, tem uma vida muito rica. Vocês devem... Não, Frank, não. Que falta faz uma especialidade em zoologia. Tá notando que ele não para quieto. Gente, sabe o que eu tava pensando? Minha lontra. Sabe que eu só penso, né? Na minha lontra. Eu estava pensando na minha lontra. Repara.
Será que a gente podia usar isso aqui para fazer o recinto dela? É uma grande possibilidade. A gente vai dar uma bela de uma estudada aqui nessa área, uma área bem boa, bem parecida com a natural dela. Ai, gente, já vejo minha lontra nadando fazer uma casinha pra mim aqui, tá o dia inteiro vendo, assistindo. Eu não vejo a hora de botar a minha lontra, que é uma irada, coitada, vai morrer afogada, para botar a minha casinha. Ou seja, o santuário vira uma casa particular, um sítio particular, uma chácara particular. E aí pede-se Pix. Eu também quero. Eu vou querer agora montar um santuário, porque, pô, nada mais justo, né? Vou ficar com uma área vou ganhar uma doação com uma área de mais de 1.000 hectares, sei lá, mais 100 hectares. Vou construir minha casa lá dentro, vou ganhar e vou ficar lá vendo os bichos, botando os outros para trabalhar para mim. E o pessoal vai trabalhar voluntariamente, vai valer muito a pena. Gente, não existe categoria santuário, é mantenedouro. E o mantenedouro ele tem a função de auxiliar os zoológicos, inclusive. Só que no Brasil se criou uma demonização aos zoológicos. Atacar os zoológicos para quê? Para se montar esses santuários. Esses santuários acabam de virar a fonte de receber Pix, só isso. Não tem função de reproduzir nada, porque eles só precisam de ficar com o bicho até que um zoológico possa pegar e fazer reprodução, etc. Então, o que aconteceu é uma demonização dos zoológicos, sendo que sem os zoológicos a gente não tem os estudos, a gente não tem reintrodução dos animais. Vê, o próprio panda vermelho, o próprio panda, o próprio mico-leão dourado, são animais que só existem na natureza hoje por causa dos zoológicos. Então vá ao zoológico, valorize o zoológico e na boa. Esquece esse negócio de santuário. Santuário no Brasil virou ativismo político para destruir zoológico. E aí é fácil, ganhar Pix.